Professora, Hum, no meu caso a minha reunião é às 4h30, então eu permaneço já, né? Se quiser, pode permanecer. Tá bom, Tá? obrigada. A todos uma boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quinta aula, né, de gestão de projetos do Instituto Federal Campus Zona Oeste, da disciplina de gestão de projetos do curso de Técnico Segurança de Serviços Públicos, né? Técnico de Serviços Públicos. Gente, a gente vai dar continuidade à nossa aula que nós tivemos ontem. Na nossa aula de ontem, a gente já falou das áreas de conhecimento na área de projetos. Os projetos têm áreas, a gente falou um pouco dessas áreas. E nós vamos dar continuidade, só recapitulando. São 10 áreas de conhecimento. Ontem nós falamos da área de integração, que é a área que faz com que tudo funcione, que tudo converse um com as outras, né? Essa área é de suma importância. Não que as outras não sejam, mas se essa não conseguir integrar, o projeto não anda. A área do planejamento, né? Que a gente falou do escopo, né? E a área do tempo. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou abrir aqui o slide para vocês. Passando aqui rapidinho. A gente viu ontem o que era PMI, PMO e PMBOK, né? Lembrando que o PMI é uma instituição que regulamenta tudo sobre projetos. O PMO é um setor de gerência de projetos. E o PMBOK é a área de conhecimento que reúne as regras sobre os projetos, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre as áreas. A gente viu ontem a área da integração do escopo e tempo. Hoje eu quero ver se a gente consegue ver custo, qualidade, recursos e comunicações. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me chamando e eu paro e a gente volta para se falar, tá bom? Sem problema. Então, a gente já viu a área do escopo e vamos começar agora com a área do custo, tá bom? Gente, isso aqui está no projeto de vocês. Aonde, professor, é que eu vejo o custo dentro do projeto? É lá no orçamento, tá bom? Onde a gente vai ver tudo direitinho, que é uma forma de... Vocês já tiveram até aula com o professor Eliezer, que ele ensinou a fazer orçamento, não foi? Então, o que é o custo? Vamos lá. Pode se expressar como objeto a fase que vai determinar até quanto você pode estar gastando ou não com aquela situação, com aquele empreendimento, com aquela situação, com o que você vai fazer. Lembra que eu falei ontem que você pode fazer um casamento com R$ 1.000, com 10 mil, com 100 mil, com 1 milhão. Então, esse custo é que vai delimitar que tamanho vai ser o teu evento. Quanto você vai ter para gastar naquilo ali? Você tem que saber mais ou menos quanto você vai gastar para você poder se organizar, né? Se eu tenho um valor limitado, eu não vou estar planejando coisas a mais. Mas se eu já posso planejar a mais, eu tenho mais recursos, eu vou planejar a mais. Tá bom? Então, vamos lá. Lendo aqui no primeiro tópico. Pode-se expressar um projeto em números, né? Somando-se os custos com equipamento, material, mão de obra, assistência técnicas, bem móveis e imóveis. A parte de custo, ela é tão importante no sentido de que você vai precisar das informações. O pessoal que faz o gerenciamento de compras, ele vai dizer, eu preciso de tanta e tanta coisa, eu preciso comprar um móvel tal, eu preciso de uma antena tal, eu preciso de uma coisa. Então, o custo vai fazer todo esse processo de avaliar quanto sai. Aí, o gerenciamento de recursos humanos vai dizer, olha, eu preciso... deixa eu colocar isso em prática, acho que o exemplo fica mais fácil para vocês. Vai construir uma casa. Aí o mestre de obra diz assim, olha, mas para mim fazer isso aqui, eu vou precisar de um assistente de obra, de um pedreiro, de um isso, de um aquilo. Isso é o quê? Recursos humanos, são pessoas. Isso vai para a planilha de custo. Aí o arquiteto diz, mas eu quero que essa casa tenha uma luminária assim, porque é bonito, vai ficar tal. Isso não é pessoas, mas já é materiais. Então, ela vai para o orçamento como gestão de materiais, compras, aquisições, vai para o custo. Então, tudo isso vai para o custo. Então, por isso que eu falo para vocês, quando alguém chega para mim, Bárbara, eu quero organizar um evento. Eu falei, quanto você está disposto a gastar? Quanto você está disposto a gastar? Se você depende do valor que você está disposto a gastar. Professora,
Hum. Qual a diferença de equipamento e material? Equipamento é o que funciona, né? Vamos dizer assim, Bárbara, dá outro exemplo. Equipamento é uma máquina, é algo que vai produzir alguma coisa, é um equipamento, né? Agora, é só porque meu chefe está mandando mensagem na hora que eu estou dando aula, então eu vou gravar o áudio dando aula para ele entender que eu não posso falar nem responder a mensagem dele. Então, equipamento é tudo que você compra que você vai utilizar depois. Então, uma geladeira é um equipamento, uma máquina de som, de imagem é um equipamento. Agora, materiais é normal, é coisas de bem de consumo, coisas que você vai comprar e vai consumir. Balão já era. Agora, se eu comprar uma máquina que é só para balão, essa máquina eu posso reutilizar ela em outros eventos, entendeu? Consegui explicar? Então, o balão, no caso, seria o material e a máquina de balão seria o equipamento. Isso. Ok. Certinho, é isso mesmo. Mas, assim, depende do evento. Então, por isso que eu preciso acompanhar vocês quando vocês forem preenchendo a planilha, vão fazendo a planilha de vocês lá, preenchendo o formulário, né? E à medida que eu for preenchendo, se eu achar que tem alguma coisa que está fora do local, já vou orientando vocês. Ó, gente, isso aqui tem certeza que é isso? Observa se não poderia melhorar nisso. Então, cada projeto eu vou olhar e vou ler projeto. Eu não vou deixar para dar nota para vocês só no último momento. Toda semana a gente vai estar reavaliando e alinhando as dificuldades, tá? Eu acho que essa pergunta de vocês é mais em relação ao projeto. Então, vamos lá. Em relação... Desculpa, amanhã a gente vai ter reunião de novo ou é só hoje? A gente tem aula dia de terça, quarta e quinta. Lembra? De Sim, 3 às não, tipo, 4. eu tô falando nas reuniões com os grupos para falar do trabalho, que nem a senhora vai fazer Não, hoje. amanhã é prova, né? Acho que amanhã vocês vão estar mais concentrados na prova, né, não? Prova? Meu Deus, amanhã é prova! Prova? Professora, Como assim, prova? Prova? Que papo é esse, Bárbara? Que é isso aí, rapaz? Gente, como assim? Toda semana tem prova na quinta-feira. Ah, prova? Igual fizeram semana passada. Eu pensei que tava tirando Vamos goteira. de desmaio. Ah, Semana passada tá. vocês não fizeram uma prova? Sim. Entendeu? Então, toda Estou semana chocado. vocês têm uma prova sobre a matéria da semana. Então, vai ter aula na terça, quarta e quinta. Quando terminar a aula da quinta, eu libero para vocês fazerem a prova, como foi da semana passada. E o trabalho, ele é contínuo, ele não é só uma vez, como é a prova. Ele vai fazendo, todas as semanas vai fazendo. Entenderam? Posso continuar? É, né? Tá todo mundo aqui surpreso, boquiaberto. Toma seu tempo, né? Continue, vai. Desde o primeiro Olha, dia. professora, então hoje é papo. aula de eventos, é? Hã? Como assim? Professora, hoje Mas é aula sempre de foi aula quê? de evento. Mas sempre foi aula de evento, ué. Hoje é Não, aula de porque tem duas projeto. matérias. Ué, mas não era arquivo, não era arquivo Cerimonial não, velho. Isso aqui não é projeto? Cerimonial de protocolo é evento e tem gestão de projetos. Mas eu acho que é só projeto sempre, Eu acho né? que a gente Não- esqueceu da matéria, meu filho. Acho que é só projeto. Outro muito doido da cabeça. Eu acho que essa quarentena, ela tá fazendo algo assim fenomenal, né? Gente, a gente está tendo a disciplina de projetos. Só que as Só nossas projeto. disciplinas, elas são integradas. O que é integrado? Muitas vezes o conhecimento que eu aprendo em alguma coisa, eu aproveito em outra coisa. Não é um conhecimento isolado. Então, por exemplo, para fazer com que esse conhecimento ele tome prática na vida de vocês, eu resolvi integrar a disciplina de projetos com a de eventos. Vocês vão fazer um projeto de eventos, tá? Que vocês vão realizar esse evento na disciplina de projetos posterior, não é agora. A finalidade dessa disciplina é entender o que é um projeto, como faz um projeto, e vocês vão elaborar o projeto do começo, meio e fim do projeto, ok? Professor, E essa eu tenho prova, uma professora, que a gente pergunta. vai ter? Essa prova dessa semana é sobre o conteúdo, a aula de ontem, a aula de hoje,
e a aula de amanhã. A apostila já está no que é acadêmico do PMI, PMBOK. É de marcar, professora? Sim, é de marcar. Exatamente. Aí, valeu. PMBOK, Professora, eu tenho uma pergunta sobre o projeto. É porque tem essa Alice, consultora... agora não, Alice. Professora, é porque eu só queria saber por quem não respondeu, quem ainda não respondeu o negócio, como é que faz? Eu não entendi a tua pergunta. Quem não respondeu o negócio? Que negócio? Ah, professora, a senhora não deu o negócio para a gente responder? Os tópicos de 1 a 6. Os tópicos de 1 a 6. Tá, e quem ainda não começou a responder, o grupo que ainda não começou a responder, porque a senhora deu ontem, a senhora já queria que a gente respondesse, como é que é? Qual foi o prazo que eu dei para vocês, Alice? Sim, mas e essa reunião? Até domingo. Essa reunião é justamente para tirar dúvida. Sábado, domingo, Até sábados vocês podem me entregar do tópico 1 ao 6. E essa reunião é para tirar dúvidas e atendimento ao aluno. Se você tem dúvida, você participa e tira suas dúvidas. É a forma como eu, professor, tenho de te atender e de atender as equipes individualmente. Em vez de ser 80, 50, 60 pessoas de uma vez, vou atender 5, 6 pessoas. Então, é a forma como eu consegui para atender vocês. Também vocês não são obrigados. Se vocês não tiverem dúvida e não quiserem participar, vocês também não são obrigados, tá bom? É no sentido de ajudar vocês, tá? Essa reunião é para ajudar, caso vocês tenham dúvida, caso vocês possam, caso vocês queiram. E a entrega dessa primeira parte é para sábado, tá bom? Marcado para sábado. Então, vocês vão ter tempo para se reunir. A avaliação de vocês é quinta-feira, então vocês vão ter sexta-feira o dia inteiro e sábado o dia inteiro para entregar os 6 tópicos do projeto. E até segunda-feira à noite para entregar até o 13, ok? E assim. Ah, tá, professora, desculpa que eu faltei a última aula, eu nem sabia. Pois é, mas eu postei a última aula no YouTube. Vamos fazer um combinado? Quando vocês, ou por questão de internet, ou algum problema, não conseguir assistir a aula, faz o possível para tentar assistir a aula no YouTube, tá bom? Porque, pelo menos lá, durante a aula, como está sendo gravada agora, quem não assistiu hoje, se assistir depois, por exemplo, mais tarde, vai entender o que a gente conversou. Aí tem as orientações, tem a matéria, tem a explicação. Então, não é só questão de matéria. Tem explicação, tem várias coisas. Então, se possível, assistam às aulas, tá bom? Mas não tem problema não, a gente vai ter o tempo, é porque tua equipe ainda não passou, né, Alice? E aí, por isso que tu estava na dúvida, mas vamos lá. Olha só, gente, do custo, voltando aqui, no gerenciamento de custo. Além de ter que observar todas as questões sobre equipamentos, materiais, mão de obra, assistência técnica, bem imóveis e bem imóveis também, tá? E financiamentos. Então, vai ter prédio, vai ter carro, vai ter passagem aérea, tudo entra aqui. Até o tempo que pode ser ali representado. Você vai colocar num custo e quanto tempo você pode fazer com aquele valor. A gerência de projetos é responsável pelo controle do custo global, mantê-lo dentro do limite orçamentário. Né? Projetos que resumem-se em dinheiro. É o dinheiro que faz com que o projeto progrida e a razão da sua existência. Gerar mais dinheiro ou benefício para o proprietário e a organização patrocinadora. Agora eu vou perguntar assim, qual é o perfil ideal para quem vai trabalhar na gerência de custo? O que vocês acham, gente? Quem que é a pessoa ideal para trabalhar na gerência de custo? Ele vai controlar o dinheiro, vai saber quando liberar, vai acompanhar... Contador. Tem que ter contador, uma pessoa que saiba mexer com planilhas, né? Que mais? Tem que ser uma pessoa muito estragada, que gasta dinheiro sem... Um economista também. Um economista? Mas se o cara for milionário ricão, pode gastar tudo que quiser, né? Será, gente? Como é que ele consegue ser milionário ricão se ele gastar desse jeito? Ele só é rico porque ele sabe gerenciar o dinheiro dele. Ou ele aposta alto e ganha alto, professor. É assim. Tem umas apostas. Eu quero saber como é que você vai... Esse projeto... Quem tá falando? Peraí, que eu já vou ver esse projeto um pouco de risco. É o Igor Rafael.
Igor, esse nível, que projeto é esse que não tem valor, rapaz? Rapaz, é o seguinte, professor, ó. Se eu fazer uma aposta, tá ligado? Tipo assim... Tô ligado. Ó, se eu fazer uma aposta assim num jogo, onde se eu apostar muito, eu posso ganhar o triplo do que eu apostei, tá ligado? Mas tu pode perder, não pode? Posso perder. Mas tipo assim... Não, mas é o seguinte. Eu só vou apostar muito em um jogo absoluto que eu sei que dá pra me ganhar, entendeu? Mas não existe isso, Igor. Tem certeza que não. Vai ganhar? Flamengo e Vasco. Quem ganha? Não, agora vamos voltar para o planejamento do projeto. Que não deu certo, não. Não, tipo assim, eu vou apostar no melhor time, entendeu? Vou apostar no melhor time, tá ligado? Mas teve uma vez que o Vasco empatou com o Flamengo, quase ganha. Mas também tem uma vez que o Flamengo ganhou de 4-1 do Vasco. Vamos voltar pro projeto, minha gente. Deixa o futebol de lado, porque não dá certo isso, não. A questão toda é que quem trabalha na área de projetos tem que ser aquela pessoa bem controlada. Na casa de vocês, eu posso ter certeza que toda família é assim. Tem aquele que é descontrolado, tem aquele que gasta mais do que ganha, quando dá na metade do mês já não tem mais nenhum centavo, e tem aquele que é certinho, que até os centavos ele, né, ele quer o troco de volta, entendeu? O Julius. Né? Quanto que era aquilo ali? Era 9,50. Cadê os 50 centavos? Entendeu? Então, essa pessoa do orçamento, do custo, ela vai fazer o controle. Quando vocês forem fazer o projeto de vocês têm que delimitar quanto vocês vão gastar, e na hora de executar, vocês têm que respeitar aquilo ali. Porque você tem R$1.000 para fazer o teu evento, aí você orçou que você ia gastar, sei lá, R$300 com alimentação. Na hora de realmente fazer o evento, tu quer gastar 500? Pode até gastar os 500, mas de onde vai sair os R$200 a mais? Vai ter que cortar alguma outra coisa. Ou vai ter que cortar a decoração, ou vai ter que cortar bebida, ou fotografia, alguma coisa você vai ter que cortar. Porque o orçamento ele é limitado, o projeto ele tem recursos limitados, ele tem valor X. Então, se alguma coisa fugir daquele orçamento, ele vai ter que tirar algum item. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu acho que eu vou procurar o link e vou botar no grupo depois. Tem um programa de televisão que se chama Irmãos à Obra, né? Que é um... Eu já vi isso aí. Não sei se vocês já viram. Eles pegam casas, eles pegam casas para reformar. Na verdade, não é só esse programa. Tem TV fechada, tem um monte, né? Na GNT, na Sony, tem vários canais que aparece, vários deles. E aí, quando eles vão reformar a casa, eles chegam lá e eles perguntam para o dono da casa, quanto você tem para mim? Aí eles falam, olha, eu tenho 50 mil, 100 mil. Aí eles começam a mexer na casa, aí quando dá fé aparece a infiltração. Aí eles vão ter que corrigir aquela infiltração. Mas o dinheiro é um só. Então, eles vão ter que cortar alguma coisa. E, às vezes, eles cortam um banheiro, um quarto, um outro espaço que não foi mexido para poder ficar dentro do orçamento. Então, esse é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês em relação a custo. Ele existe e a gente tem que respeitar esse valor. E principalmente na administração pública, vocês são alunos de técnico e serviço público. Na administração pública, o orçamento é altamente engessado. O que é engessado? Existe um grande montante, mas esse montante já está dividido em várias fatias. E um detalhe, existem leis que não permitem que o que é orçado para a saúde seja investido na educação, nem o que é da educação seja investido na saúde. Então, ele é engessado, é o que a gente fala. Eu tenho um orçamento para aquela rúbrica, mas eu não posso usar em outra área. Eu tenho que me ater àquela área. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam até assim, a cidade está cheia de buraco, mas a prefeita está fazendo praça. É um exemplo. Ou então assim, no hospital não tem remédio e a prefeita está fazendo praça, está plantando florzinha. Mas por que ela está fazendo isso? Porque o orçamento para plantar florzinha é um, e o orçamento da saúde é outro. Ela não pode ir lá mexer no orçamento de cidadania, acho que é do Ministério da Cidadania, que é a questão do desenvolvimento social, cidadania, aquele valor é para aquilo ali. Ele só pode ser investido naquilo, ele não pode ser investido em outra área, porque isso é improbidade administrativa. É como se fosse um crime, é um crime se ele tirar de uma rúbrica e jogar em outra.
entendeu? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando, eu vejo no Face, em alguns lugares, e as pessoas não têm noção. Como é complicado você gerenciar, porque você não pode tirar daqui e jogar ali porque você quer, entendeu? É bem limitada essa questão dos recursos. Então, tá, vamos lá. Alguma dúvida? Posso passar para o próximo tópico? Gente, alguma dúvida? Não. Não, professor. Não, professora. Até agora não. Ok. Então, vamos lá para o próximo. Custo. Já foi custo? Tempo. Custo. Qualidade. Ai, eu amo esse tópico. Qualidade, gente. Nesse gerenciamento da qualidade, é garantir que o teu projeto ele seja executado com a melhor qualidade possível. Então, uma das metas principais da qualidade é ver o posicionamento de mercado, ver como o mercado está, como é que se diz, aceitando naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, as pessoas só faziam, eu posso falar uma coisa bem fácil de entender. Eu estou lembrando agora de comida, né? Isso é hora, eu já almocei hoje, tá, gente? Mas, por exemplo, se você ia para uma festa de aniversário, o pessoal fala assim, eu vou contratar os docinhos. Era só aquele docinho caseiro, enrolado e tal. Hoje em dia, você olha, tem uma diversidade de docinhos. É trufa, é docinho, é não sei o quê, é palha italiana, não sei o quê. Quando você vai olhar, mas por quê? Porque o mercado hoje, ele cobra que as pessoas tenham, que é o conhecido, que é o docinho gourmet, né? Tem várias formas de se apresentar. As pessoas querem qualidade, elas observam, elas não chegam lá e não compram um produto só, não tem que ser top, tem que ser só barato, não tem só preço. Tem que ter preço e tem que ter qualidade. Eu pergunto para vocês, quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês observam esse detalhe? Então, quando eu vou fazer um projeto de produção de alguma coisa, eu já tenho que observar o que vai fazer com que o meu produto seja diferenciado no mercado. Eu vou fazer docinho para vender. Ok, já tem um monte de gente fazendo docinho para vender. Tem lojas, tem pessoal no Instagram. Qual é o diferencial do teu projeto em relação aos outros? O que o teu projeto tem que os outros não têm? Ou o que o seu tem, que às vezes o outro tem, que você quer imitar. Também pode ser isso. Não precisa ser uma coisa nova, mas seja uma coisa que você... Olha, a minha referência é aquela empresa X. Eu lembro que quando eu cheguei em Boa Vista, eu sempre falo do passado, né? Mas é porque é interessante. Só tinha coisas da terra aqui em Boa Vista. Era a loja, assim, mais referência que tinha para doces e se você quisesse uma torta, alguma coisa, você tinha que ir lá. Então, a referência era, é um aniversário, é um casamento, é chique, é coisas da terra. Então, hoje em dia, às vezes em Boa Vista é uma diversidade de lojas, tem a Brownie, tem a Tortas e Tortas, tem vários outros lugares que tem qualidade e um sabor excelente também. Então, o mercado ele vai ampliando. Se as pessoas não se aterem, elas vão ficar para trás. Então, ela tem que manter a qualidade. Outra coisa que a gente vai observar na qualidade, os projetos industriais, isso aqui já é produção, né? Os padrões são ditados por especificações. Então, por exemplo, você vai produzir um carro, tem um padrão, tem que ter cinto de segurança, tem que ter isso, tem que ter airbag, então tem regras, tá? Que são utilizadas no monitoramento e desempenho. Essa parte aqui é no controle, né? Onde não existem especificações tão detalhadas para se estabelecer padrões de qualidade, espera-se o mínimo de qualidade fundamental. Então, por exemplo, para produzir um carro, já existem normas certas de qualidade. Você vai produzir lâmpada, tem norma. Você vai produzir colchão, tem norma. Você vai produzir fogão, tem norma. Você vai produzir relógio, tem norma. Mas tem coisa que não tem norma, né? Então, por exemplo, você vai produzir um hidratante. O Brasil não tem uma norma determinada do que o hidratante tem que ter. Então, você pode fazer, agora você espera que tenha uma qualidade específica para você entrar naquele mercado que já tem várias pessoas vendendo. Se não for apresentado o mínimo de qualidade funcional, não somente o projeto, mas também o produto está fora de mercado. Ou seja, se já tem produtos para venda, o que eu vou fazer para me ganhar daqueles que já estão ali? Qual é o meu diferencial, né? E a defesa da qualidade de um projeto permanece como uma das responsabilidades primordial do gerente de projeto. Então, você vai fazer uma casa, você vai construir uma casa.
o que você pode fazer, que garantia você tem que a sua casa vai ser uma excelente casa? O que você vai pensar? Vamos pensar assim, gente, vamos junto, agora eu vou abrir para vocês poderem participar. Me dê ideias do que vocês acham que uma casa pode ter para ser uma casa diferenciada. Não estamos falando em questões financeiras de dinheiro, tá? Eu estou falando assim de ideias, de inovações. O que uma casa pode ter hoje, uma casa mediana? A gente não está falando casa top de 1 milhão. Então, vamos falar uma casa mediana, tá? Só para a gente permanecer. Mas o que diferenciar uma casa pode ter? A pessoa que vai construir uma casa que vai se destacar dos outros construtores. Uma rede. Uma luminária. A base. Uma boa estrutura, né? Base. Telhado diferente. Um elevador. Uma piscina aquecida. Claro que a decoração, os detalhes na decoração. O local é diferenciado. Uma altura, uma casa que tem direito a... Um quintal. Como é, Radija? Uma banheira. Uma quadra. Só que aí, quando vocês colocam banheira, quadra, já coloca a casa num valor muito alto. Eu tô falando num valor mediano. Aí já é uma valor mansão, que a gente né, possa consumir, mas que a casa seja diferente do que já tem todo mundo oferecendo. Olha o que vocês têm. Impossível, então, professora, impossível. Não, senhor. Uma vez. uma cerquinha Eu da acho hora, que mano. bem localizada também. Um jardim com plantas exóticas. Localização. Um bairro da hora. Eu falei. Um bairro da hora. Uma vez eu vi uma casa que ela era autossustentável. Que, Perfeito. tipo, tanto em cavalo. porque cavalo. os tijolos eram deitados, tanto quanto a água também, na parte hidráulica da casa. Isso. Olha só, a gente tem que parar de ficar na caixinha do consumismo, né? Então, assim, uma casa com elevador, piscina, não sei o quê, é bonito, é top, já tem muitas casas assim. Mas eu tô falando para vocês no mediano, o que eu posso fazer para ser um diferencial de construtor? Eu vou construir. Qual é o meu diferencial em relação a várias pessoas que já constroem? Eu posso fazer que essa casa, ela tem painel solares, que o meu cliente, quando comprar casa, ele já vai economizar energia. Então, eu estou pensando em vender para ele não só a casa, eu já estou pensando em vender um benefício futuro que ele vai ter em relação aos outros, uma vez que Roraima é a energia mais cara do Brasil. Então, eu consigo ter um diferencial, não é impossível. Outra coisa, a pessoa vai construir uma casa, você fala assim, olha, essa casa, ela tem sistema de captação da luz solar, você vai gastar menos energia com lâmpadas ligadas, né? Você pode fazer uma questão de circulação de ar. Então, tem várias coisas que você pode fazer, que isso entra na parte da qualidade, né? Uma cerâmica muito boa, que ela seja alta no nível da rua, para não questão de não entrar água no dia de chover. Eu não sei se vocês já perceberam, aqui em Boa Vista tem rua que quando chove alaga tudo. À frente. Professora, mas casas assim não são caras, não? Com teto solar. Depende. Assim, o que acontece? Por exemplo, o valor de uma piscina, em média, de 20 a 30 mil reais uma piscina de 5 metros. E por 20, 30 mil reais, eu posso dizer para o meu cliente, você faz uma opção. Ou você coloca uma piscina na sua casa, ou você é totalmente autossustentável em relação à energia. O que você prefere? Né? Piscina, né, mano? Piscina. Já tem energia para piscina. Tem chuveiro. Energia. Piscina. Olha só, tem que ter um pensamento a longo prazo. Se eu faço a piscina, eu usufruo da piscina, mas eu pago a conta de energia todo mês, que para ligar a piscina, para usar massajador, tem que ter energia, né? Uma casa com teto solar está no média 9 mil a 11 mil reais. Bom, não dá para ver sem sacrifício. Todo o sistema para sustentar uma casa inteira, ele vai sair em torno de uns 20 mil, porque não é só a questão da placa solar, é todo o sistema que tem que ser interligado na casa junto com a ligação da rua. A gente não fica sem a ligação da rua, só que ele só é ativado quando o sistema interno não funciona.
E tem que ter as baterias. O que é caro são as baterias estacionárias, que elas são muito caras, que são as baterias que armazenam a energia. Essas são caras. Então, você tem que ter toda uma estrutura muito bem feita, mas que super vale a pena. Conheço pessoas que têm aqui em Boa Vista que pagavam mais de R$ 1.000 de energia e que depois que gastou R$ 20 mil fazendo esse sistema, hoje a conta vem R$ 19, só a taxa de iluminação pública, entendeu? Então, ele fala que ele vai conseguir pagar todo o sistema em 2 anos, que ele, mais ou menos, que ele não vai pagar conta. E depois disso é lucro, porque o sistema ele tem a previsão de durar mais de 10 anos. Então, ele tem lucro de 8 anos, e nesse lucro ele guarda o dinheiro e faz a piscina, né, Igor? Com certeza. Igor, foi você tá falando comigo? Ou foi Ícaro? Professora, a senhora sabe quanto é que custa aquelas casas de interior do estilo de antigamente? Aquela que era feita com estrume de vaca? Eu te falo, quando ia nessas casas era muito bonito. As casas eram muito fáceis de limpar e eram branquinhas, branquinhas. Professora? Professora? Travou, hein? A internet dela bugou, gente. Travou. Meu tio Nada falava de que era a coisa mais bonita do mundo, bem. daquelas casas. E eram muito baratas. Cala a boca, Tanailson. Nobody wanna tira together, nobody don't have No saguadinho. Roubaram a melancia do mano e ele não merendou. Não merendou. Gente, tá gravando. Dá uma animadinha, pô, na gravação. Pra não ficar só um silênciozão, tá ligado? Tá Tá de ligado? lado. Tá ligado, Nicole Yasmin dos Santos Sampaio? Idiota, ninguém quer ver teu teste não, louco. Oh, meu Deus do céu. Se eu quisesse mostrar minha testa, eu estaria perto da câmera, né? Aliás, a câmera... Vamos cantar uma música? Cantar uma música? Se eu quiser, eu desligo se eu quiser. Não gostou? Desliga. Sai. Deixava não, ó. Tô pedindo. O que foi? Aconteceu? Deu ruim? Caiu a internet? Eu quero te possuir. Quero você. Quero você todinha pra mim. Ixi. Eu quero. Gente, faltou energia na casa da professora. Ela acabou de dar Sério? Ela acabou de avisar no grupo. Ah, não, mano. Eu ia comprar meu Janela, poxa, que situação. Que situação. Guilherme, que pena. Oh, meu Deus. Triste. Que situação. Vai faltar energia agora. Bem que faltou aqui. Ai! Tá, mas... E agora? Vamos brincar de guru. Espera ela voltar, querida. Cheiro de pneu queimado. Ela disse que Carburador furado. O X9 foi torrado. E aí, pô, preparado pra prova? O ruim é que tá sendo Tô totalmente gravado. preparado pra prova.
O legal é que tem dois começar trabalhos de aí uma com a gravação. Cadê a professora? Tá bem aqui, Radija. Bem aqui, bem aqui, bem aqui mesmo do lado. Whatever it takes. Já escutaram a piada do Pintinho, mano? Novo. Ah, não, Igor, por favor, né, Igor? De novo, Igor. Pelo amor De de novo, Deus. Igor. Piada do Pintinho. De Boa novo. tarde a todos. Né, eu não. Pô, mas que é isso aí, cara? Que é isso, velho? Deus, para. Ah, eu já vi essa daí. É aquela história lá do pintinho que não tinha bumbum. Essa aí eu não ouvi, não. Essa aí eu nunca tinha ouvido. Como é que é? Era uma vez um pintinho. Não vou contar Ah, não, aqui não. Júlia, não, Júlia, não, faça isso não. Meu Deus Não, tá do gravando, céu, vai. agora pronto. Tá gravando, velho. Já tô te avisando. Ai, Jesus, você sabe ficar quieto, não? É. Se controla. Ai, vai. ai, esse pessoal. Era uma vez o Pintinho que só tinha uma perna, depois começa a cair. Será que dá pra uma partida de Call of Duty? Pelo amor de Deus. Ela tá voltando. Energia voltando. Daqui a alguns minutos. Sim, mano. Tu mora do lado de onde? De uma borracharia, meu? União Flasco. Até hoje eu não entendo o que é União Flasco, velho. O que é isso? Alguém vai me explicar? É o seguinte, mano, é porque o Flamengo e o Vasco, meio que foram os únicos que votaram pra reabertura do futebol carioca, tá ligado? Aí o cara pegou e fez a música União Flasco, entendeu? Ah, eu não gosto de futebol, então, Dani. Pô, respeita, mano, respeita. Olha como é que tu fala de futebol, viu? Mano, é sem União caô. Flasco! Oi, pessoal. Deu certo? Estão me ouvindo? Desculpa, faltou energia aqui em casa. Oi. Oi, Lorena. Professora. Vocês se comportaram? Porque ainda estava gravando. Sim, professora. Claro. Era Vai o- comportado sempre, Certeza. professora. Ele que arrumou Ah, minha com casa daqui a certeza. pouco, professora. União Flasco. Bora, Eu professora, acho- continue que eu tenho que varrer a casa aqui, vai. Eu acho que foi revolta Todo do mundo Jucá, porque eu falei que tá falando de energia solar, né? Professora, Sim, sim. meu pai acabou de falar de outro sistema que Sim, fala aí. não gasta tanto com bateria. Qual é? Que eu acho que é, eu não sei falar direito, é Blints, alguma coisa assim. Que é assim, a gente pede um relógio da Boa Vista Energia, da Roraima Energia, e aí, o tanto, por exemplo, assim, a gente gera 2.000 volts na casa, né? E aí a gente usa só 1.000, por exemplo. Os outros 1.000 vão para concessionária e fica, tipo, reservado. E aí, por exemplo, assim, tem uma noite que a gente gasta mais do que a gente gerou. Então, a gente já tem, entre aspas, depositado. E aí, eles mandam de volta pra gente.
Aí, Tipo, ele disse que é mais ou menos 30 mil para fazer, mas que vale mais do que o de bateria. Vale mais a pena. esse sistema ele é muito bom, né? E o de bateria, ele acontece principalmente em lugares que não têm acesso à rede da rua, né? Que é a concessionária. No caso, eu estou no interior, eu vou fazer um motorhome, alguma coisa, mas o que ele está falando é certíssimo. Gente, o pai de vocês está ouvindo a aula, meu Deus, o que ele está achando? Pois é. Ele Mas tá é achando, caiu energia. E deixa eu falar para vocês, tem gente que ganha dinheiro na concessionária. Aqui, porque cada estado, cada distribuição tem sua norma própria. Aqui no estado de Roraima, a distribuição daqui, ela não devolve financeiramente. Ela deixa tipo uma reserva, uma gordurinha lá. No dia que você não produzir muita energia, que você consumir a mais, você é teu saldo, né? Mas, por exemplo, tem lugares como no Paraná, que os concessionários, acho concessionários que falam, as pessoas que têm sistemas assim, eles devolvem para a rede e recebem dinheiro de volta, né? Porque quer dizer que eles produziram muito mais do que eles consumiram. Eles utilizam através das compostagens, eles fazem criação de porcos, gado, eles usam o esterco para fazer biodigestor e geração de energia. Mas isso é outra aula. É bem legal também para quem tem produção assim. Então, eles utilizam a matéria-prima da sua empresa para produzir energia e é uma forma de renda extra para a empresa, tá? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. A gente já terminou. Ai, meu Deus, está na. A gente já terminou. Vocês estão anotando direitinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí depois vai me falar, manda mensagem no privado perguntando o que vai cair na prova. Que eu não sei o que eu faço com vocês, tá? Anotem tudo, gente. Baixa os Vai cair sobre as slides. 10 fases, é? Viu? Sempre tem a boa e velha magia do cinema, o replay. Tá tudo anotado aqui, é pra entregar sábado de 1 a 6, né? Tá anotado. Isso. Olha só, lembra que a gente já viu a integração, escopo, tempo, custo, qualidade. Agora a gente vai ver o gerenciamento de recursos. Vamos lá. Recursos. Só o que falta para acabar a escola. Nada, ainda falta 5. Isso demonstra que você tá gostando tanto da aula, né? Que já tá contando para acabar. Mas que estímulo para a professora. Vamos lá. Calma, professora, vai dar certo. Vai dar certo. Sempre. Gente, os recursos, né? Os recursos, eles são divididos, a gente divide, pode ter em mais áreas, mas eu coloquei aí nessas aí, que são geralmente as que a gente usa para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, vamos lá. Dentro do projeto, a gente coloca como os recursos para a área administrativa, que é a parte burocrática que toda empresa tem. Então, tem que ter a parte de funcionários, de recrutamento, de salários, de férias, de pagamento de benefícios, né? Nós temos também a parte de alocação de mão de obra, que, no caso, vocês vão fazer um evento, né? Vamos dizer que vocês vão fazer o projeto do evento de vocês. E alguma coisa vocês não vão ser vocês que vão realizar, como vocês estão falando, vocês vão contratar a pessoa. A decoração, professora, eu não vou fazer decoração, eu vou contratar, eu já fiz orçamento e a mina me cobra R$200, então eu vou colocar aqui, dentro do meu custo, orçamento, né, eu vou colocar a decoração, e na aba de recursos humanos, eu vou colocar aqui, locação de profissionais ou da empresa X, que fará toda a decoração, é um exemplo, tá? E também nós temos a área de motivação e comportamento. Essa aqui é principalmente quando tiver treinamentos. Para fazer esse projeto acontecer, precisa de treinamento. Vou dar um exemplo para vocês. Na época que teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, uns 2 anos antes, essa equipe de projetos das Olimpíadas, ela já existia, e eles estavam trabalhando, e eles, numa época, estavam fornecendo cursos online de inglês. As pessoas que entravam no curso, que quisessem trabalhar nas Olimpíadas, elas tinham que fazer o curso para poder trabalhar nas Olimpíadas. Eles escolheram alguns idiomas, padrões, né? E as pessoas que trabalharam como voluntários, mas receberam certificação de trabalhar como voluntário nas Olimpíadas. Mas elas tinham que fazer
um curso. Então, nesse momento, ela entra aqui, na parte de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque para atuar naquele projeto, ela precisava ter uma capacitação anterior. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Mas... Esse tipo se encaixa em evento acadêmico? E poderia ser, por exemplo, assim, tu vai fazer no teu evento acadêmico, tu vai fazer uma palestra, um congresso, né? E as pessoas que vão trabalhar nesse congresso, elas nunca trabalharam em congresso, então você vai fazer um treinamento para as meninas que vão trabalhar lá. Então, por exemplo, quem vai ficar na recepção, quem vai ficar atendendo, quem vai ficar entregando as fichas, quem vai ficar dando suporte. Então, você vai treinar a sua equipe que vai trabalhar no congresso. Então, tem que ter motivação e comportamento da sua equipe, entendeu? Das recepcionistas, de quem for, ok? A mesma coisa, às vezes, por exemplo, na construção civil, você vai construir uma casa, mas o modelo da casa que você vai construir, nunca ninguém construiu aqui em Boa Vista, que vão construir tipo o modelo Estados Unidos. Aqui tem pedreiro, aqui tem mão de obra, só que o cara nunca fez uma casa dessa, então o que você vai fazer? Você vai treinar primeiro esses profissionais para ele poder executar aquele trabalho. Então, acontece assim quando você vem com uma metodologia nova, uma estrutura nova, uma técnica nova. Então, sempre você tem que treinar para que as pessoas comecem a desenvolver aquela habilidade. Na área agrícola, na agropecuária, por exemplo, antigamente os tratores, eles eram manuseados apenas pelo operário, né? A pessoa trabalhava lá como eu não sei, como motorista de trator. Tem um nome direitinho, mas eu não estou lembrando. E aí o cara comprou um trator mais revolucionário. Como é que é os tratores hoje? Os tratores, eles são gerenciados por GPS. Eles georreferenciamento, eles colocam a fazenda, colocam os marcos da fazenda e dizem assim, olha, esse trator vai fazer a colheita do ponto A ao ponto B, ao ponto Y, ao ponto Z. E ele coloca dentro da memória do computador do escritório, lá na fazenda, o dono já consegue gerenciar que área ele vai plantar, que área ele vai colher, enfim. E o operador, a palavra o operador daquela máquina, que agora não é mais operador de trator, é operador de máquinas pesadas, ele tem que entender de robótica, ele tem que entender de informática, porque é tudo, ele tem que entender de georreferenciamento. Então, ele teve que passar por um treinamento para poder desenvolver aquela ação, que antes era, vamos dizer assim, 100% manual, né? Alguma dúvida, pessoal? Fala aí. A senhora poderia dar um pequeno resumo do que são os recursos que a senhora acabou de falar? Eu sei que a senhora acabou de falar sobre isso, mas a senhora poderia, falar de novo. Eu falo, mas que recursos? Qual deles você não entendeu? Acho que os recursos no geral, o que são os recursos, assim... pelo que eu entendi, eu acho mais ou menos, é que eles são divididos em certas partes. Isso. E é isso que eu entendi. Ítalo, recurso é tudo que você precisa para fazer aquele evento acontecer. Aquele evento que eu falo assim, aquele projeto, aquela situação, enfim. Tudo que você precisa para aquilo ali acontecer. Você vai fazer um bolo, então você precisa de fogão, forno, materiais, né, recursos. Quais são os teus recursos? Vai produzir um bolo. Você vai precisar do forno, do gás, da forma, da pessoa que vai bater o bolo e dos ingredientes, que são os materiais, como ovo, manteiga, trigo. Então, quando você vai fazer o teu projeto, ele tem que estar estipulado tudo que você precisa para que aquilo ali aconteça. Imagina que você vai abrir uma padaria. Você vai fazer um projeto de uma padaria nova. Então, você tem que... o que vai incluir no teu projeto? Desde os maquinários de bater o pão e assar o pão, até o bloquinho que vai anotar o pedido do cliente. Tudo que for preciso para que seja feita uma padaria, né? Então, o balcão, a máquina de cartão de crédito, cadeira, caneta, tudo. Então, os recursos, eles são divididos para ficar mais fácil de organizar. Tem os recursos humanos, que somos nós, pessoas. Tem os recursos materiais, que são aqueles que geralmente que serão consumidos. E tem maquinários e ferramentas,
né? São aqueles que vão entrar em produção, aqueles que a gente fala que não são bens de consumo, são bens que já ficam e duram mais, né? Então, por exemplo, a máquina que bate o pão, ela não vai ser só uma vez. Você vai pegar e vai usar aquela máquina por várias vezes, né? É diferente do trigo. O trigo é bem de consumo. Você pegou, abriu o saco de trigo, fez o pão, vendeu, acabou o trigo, tem que repor. Então, tem produtos e tem materiais. Então, você tem que fazer essa diferença, tá? Isso vocês vão aprender melhor quando vocês estiverem produzindo, fazendo o projeto de vocês. Porque na hora que vocês estiverem colocando lá nas abas, eu vou perguntar para vocês, isso aqui está no local certo? Realmente isso é bom? Isso é recurso? Isso é bem material? Quem vai fazer isso? Está faltando alguma pessoa? Então, o projeto é uma forma de prática. É a hora que você vai colocar no papel tudo que você vai precisar para realizar. Então, vai fazer sua mente expandir. Você vai começar a praticar aquilo ali, tá bom? Professora. Ok, entendi. Obrigado. Nada, amor. Diz, filha. Esses recursos, eles entram nos custos também? Sim. Ah, tá. Só que é assim, deixa eu falar para vocês. Quando a gente está fazendo o planejamento, na minha mente, assim, você tem o insight, né, a ideia, que é o inicial. Ah, vamos fazer uma festa assim, assim, assado, e todo mundo vai, coloca, planeja e tal, beleza. Aí depois, ele entra na parte do planejamento. E na parte do planejamento, tu vai colocando tudo que você quer. Gente, me perdoa. Na parte do planejamento, você vai colocando tudo que você quer. Então, por exemplo, decoração. Aí eu quero isso aqui. Decoração eu quero fazer o aniversário, meu aniversário, eu quero fazer uma decoração dos anos 60. Decoração dos anos 60. Aí dentro dessa aba decoração, aí vai abrir aqueles tópicos. 1.1, 1.2, 1.3. Dentro dessa decoração, o que eu quero que tenha na decoração? Aí, decoração das mesas, 1.1. Decoração do painel de parabéns, 1.2. Decoração do ambiente, 1.3. Ok? Estou conseguindo explicar ou está ficando mais difícil? Aí, no caso, por exemplo, a decoração da mesa é 1.1. Aí, o que entraria na decoração da mesa 1.1 seria 1.1.2? Aí, no caso, se a gente for fazer orçamento, né? A gente vai colocar, por exemplo, eu só faço copiar essa tabelinha todinha, 1.1, 1.2, jogo para o orçamento e coloco, para fazer essa decoração da mesa, com esses itens que a Bárbara pediu, eu vou gastar X. Para fazer a decoração do painel, eu vou gastar X. Aí eu vou botando os custos daqueles materiais, eu vou listando os materiais que vão estar ali. Ou você pode fazer tudo numa lista só. Eu já vi orçamento que tem pessoas que fazem uma lista contínua, tem outros que fazem dividido por tópico. Eu, como sou muito chata, eu gosto de tópico, né? Então, eu fico mais bonitinho, mas pode ser uma lista contínua. Tudo que você precisa, aí você bota do lado só os valores, aí faz o orçamento. Eu prefiro dizer em que aquele orçamento, aquele produto vai ser usado em que tópico, porque fica mais fácil para monitorar e controlar, entendeu? Mas, fica a critério. Mas não se preocupa, à medida que a gente for fazendo o projeto, vocês vão aprendendo e vão tirando dúvidas. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Não. Pelo menos eu tô vendo. Não. Eu não estou vendo só a sua cara. Não. Mas eu também percebi que vocês estava não travando tão um pouco e como você ficava estranho. Seleciona o item de apresentar, eu acho que ainda não foi selecionado. É sério? Porque só tá a senhora aparecendo. E eu já mostrando aqui, fazia tempo, oh meu Deus. Deus é mais. Agora tá? Sim, apareceu. Agora sim. Agora tá. Tá, eu quero ver se eu consigo abrir essa imagem aqui. Isso aqui é um tipo de orçamento que, deixa eu ver se abre, é um orçamento de casamento. Ai, tá tão pequenininho. Deixa eu botar aqui no PIN só para vocês verem. Para esse orçamento aqui, a pessoa fez assim, ó. Ah, horrível.
ele colocou em etapas e foi dividindo o que era cada partezinha dessa é alguma coisa do orçamento, entendeu? Então, ele fez divisões. No caso, vocês podem fazer também, ou podem fazer uma listagem junta. Deixa eu ver se eu acho um orçamento aqui, uma imagem que dê para vocês verem direitinho. Mas assim, gente, a forma de fazer orçamento é tranquila, não tem... Vocês não fizeram orçamento com o professor Eliezer? Não. Não. Fizeram Nosso esse ano orçamento passado. foi... Não, a gente tá tendo esse ano a matéria de Eu orçamento. acho que Professora, não. o nosso orçamento que ele passou em redação oficial foi em forma de marco lógico. Foi tipo um quadrado, sei lá o que eu era. Era um quadrado, a gente apresentava um monte de coisa. E a gente não Esse dividia ano, assim. professora, que a gente tá tendo orçamento. Então, orçamento é quando você coloca no papel tudo que você quer fazer, assim, coisas que você quer gastar para como você vai fazer em áreas. Quando ele está dividido nas áreas, ele é melhor, né? Melhor gerenciar. Mas não quer dizer que você não consiga. Deixa eu voltar aqui na sala com vocês. Quando chegar na prática, quando a gente estiver fazendo o projeto, preenchendo, vocês vão ver que fica bem legal. Vou tentar baixar uns modelos, eu botei para baixar aqui, ver se aparece direitinho para a gente olhar. Tá? Olha só esse daqui. Esse daqui é o modelo de orçamento de casamento. Vou ver se eu consigo colocar para vocês. Depois eu disponibilizo Depois eu disponibilizo para vocês no coisa lá no. Ai, meu Deus, minha memória não tá legal hoje, não. Lá no Classroom. Então, imagina que, olha, nesse gráfico, o que o dinheiro vai ser gasto? Ele fez o orçamento dele. Gente, quem puder, desliga o áudio, por favor. Tem alguém com o áudio ligado aí, e aí não fica legal. Por favor. Olha aqui esse orçamento. Esse aqui é um orçamento para fazer um casamento. Essa pessoa colocou o orçamento dela do valor total que ela tem, ela está prevendo que ela quer gastar quanto em quê. Então, aqui ela vai ter o orçamento, ela vai fazer o gráfico. Tanto em transporte, tanto papelaria, que é os convites, agradecimentos, a decoração, roupa, presente, flores, música. Então, ela colocou tudo que ela precisa para esse casamento acontecer. Então, todos esses tópicos aqui, eles têm que fazer parte. E ela dividiu o orçamento da seguinte forma. Roupa, ela colocou anel, aliança, vestido, sapato, cinta, enfim. Aí, aqui no item presentes, da noiva, do noivo, música, recepção. Então, esse aqui é um tipo de orçamento que a pessoa que fizer, ela vai ter um controle muito bem feito, ela vai saber aonde o dinheiro dela vai ser gasto, de forma a ficar, assim, super fácil de gerenciar. Então, essa parte do orçamento no projeto, ela é indispensável. Por quê? Porque alguém que está lá no setor de controle e monitoramento, ele só vai saber controlar se você tiver planejado e colocado no orçamento. Porque a pessoa que vai controlar, como é que ela vai saber que tu tem R$1.000 para gastar? Só se tu já tiver colocado lá, no orçamento é R$1.000. Então, ele vai monitorar para que não seja gasto 1.001, nem que seja gasto a menos, mas que seja gasto no valor. Então, vamos lá. Então, só voltando aqui, porque eu pensei que estava aparecendo, né? Então, os recursos, eles são divididos, a gente divide na área administrativa, que entra a parte básica que toda empresa tem, na alocação de mão de obra e na motivação e treinamento, tá? E, por fim, o último tópico de hoje que a gente vai ver, eu vou tentar trabalhar com vocês o tópico da comunicação. O gerenciamento da comunicação, ele é de extrema importância, porque ele faz com que todo mundo fale a mesma linguagem, tá bom?
Então, a gente tem vários níveis de comunicação. Tem a comunicação formal. O que é a comunicação formal? É aquela que é planejada pela organização, que ela vem desde o nível estratégico da empresa ao nível tático e operacional. É aquela comunicação que é certa, que são as normas, os procedimentos, né? Que é um planejamento que são padrões. Então, por exemplo, comunicação formal lá da nossa escola, do instituto, é o quê? É os regulamentos, o edital de seleção para vocês entrarem. Aí tem os documentos que são para gerenciar vocês em relação a, como é que eu posso dizer? Regimento interno do aluno. Então, a gente tem algumas documentações que são formais e indispensáveis para o funcionamento da escola. Comunicação interpessoal. É aquela que requer atenção que possa interagir com eficácia. Então, por exemplo, o grupo do WhatsApp da escola, ele não é formal, mas ele é uma comunicação que facilita o nosso contato. E a comunicação com a comunidade já, por exemplo, a página do Instagram do Instituto, a página do Face, é onde as pessoas que estão próximas, que têm contato com a empresa, podem participar. Isso já não é só as pessoas diretas, mas é a comunidade, os pais de vocês. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Sim. Também seria comunicação com a comunidade? Um de cada vez. O site do IFE seria comunicação com a comunidade também? Isso, seria comunicação com a comunidade. É onde a gente posta tudo para que as pessoas que têm interesse em conhecer nossa escola, conhecer como a gente trabalha, possam se informar na comunicação com a comunidade. O que mais? Façam perguntas. Professora, você pode dar um exemplo de comunicação formal? Formal? Nossa, o regimento interno da escola. O regimento interno que diz, por exemplo, que é obrigatório, por cada bimestre, vocês fazerem duas provas. E é por causa do regimento interno que eu estou fazendo com vocês o trabalho e a prova toda semana. Porque se não fosse obrigado, eu não faria toda semana uma prova. Duas, na verdade, né? Toda semana tem que ter 2 notas. E isso por quê? Porque o regimento interno, ele entende que por cada bimestre, o aluno tem direito a ter 2 avaliações distintas. Então, por exemplo, eles fizeram isso porque imaginavam o quê? Que nunca ia acontecer a pandemia. É como se cada mês vocês fossem avaliados de uma forma. Só que como a gente está dando a matéria condensada, acabou que um bimestre virou uma semana. Por isso que toda semana vocês têm prova. O exemplo deu certo, Ítalo? Deu. Deu? Local. Deu. Então tá, gente, vamos lá. Então, essa questão da comunicação é indispensável e sempre é bom. Que profissional que vocês vão colocar para trabalhar no setor de comunicação? Vocês têm que colocar uma pessoa que consiga se expressar bem, que se dê bem com todo mundo. Você não vai botar aquela pessoa mais briguenta que existe, né? Orador? Para ficar no setor de comunicação? Não Orador? dá. Tipo um orador? Um Mas orador? para ela ficar no setor de comunicação, ela precisa atender a todos aqueles quesitos da comunicação formal, informal e com a comunidade? Ou pode separar? Não, ela é responsável por todos os quesitos da comunicação. Então, por exemplo, no projeto de vocês... Tá, só um pouquinho, gente, não sai, tô só botando aqui para fazer a chamada de vocês. No setor de comunicação, essa pessoa tem que estar lá, ela tem que ter expertise, ela tem que ter facilidade de falar com o outro, né? Então, ela vai ter que falar desde forma formal, informal e com a comunidade. Então, no projeto de vocês, essa pessoa que vai trabalhar na comunicação, no gerenciamento da comunicação, que pode ser uma, pode ser 2 ou pode ser todos, não tem problema, ele vai fazer os convites do evento, ele vai fazer as cartas de agradecimento, ele vai divulgar na rede social, vai fazer o marketing, então, entendeu? Ele vai cuidar de toda forma
de comunicação. E nem sempre a pessoa que tem facilidade na área de comunicação tem facilidade na área de números. Então, por exemplo, pode ser que na tua equipe tu tenha uma pessoa excelente com números, então ela vai ficar onde? Em custo e orçamento. E tem outra pessoa que é excelente na parte de comunicação, interação, ela vai ficar na parte de comunicação, né? Então, você pode fazer o quê? A sua equipe, você vai escolher as melhores qualidades de cada integrante. Não é obrigatório que a pessoa seja boa em tudo. Às vezes ela é só em um tópico, mas não importa, ela pode ser em um, pode ser em 5, não interessa. O importante é que a tua equipe, o bom líder, o bom gestor é aquele que consegue achar o melhor em todos, né? Achar o melhor tópico em todos. E que ele delega, pelo amor de Deus. Ajudem os seus colegas, mas façam o trabalho em equipe, não façam o trabalho sozinhos. Deleguem atividades. Porque eu conheço algumas abençoadas e abençoados que não delegam. E vocês vão ter muito trabalho, tá? Professora, mas o que acontece quando a pessoa do grupo não quer fazer? Ou quando ela não pode? Porque tem 2 pessoas no meu grupo que elas não vão poder participar, entre aspas. Então, depois você me chama em particular e eu vou falar em particular com essas pessoas que estão tendo dificuldade com a sua equipe, tá? Mas aí, isso é um caso específico. Eu fiz reunião hoje com uma equipe que eu achei super legal, todos estavam presentes. Então, é uma equipe que demonstra o quê? Interação, ok? Vamos voltar aqui. Depois a gente continua para falar mais sobre essa parte da comunicação. Mais um tópico, riscos, né? Aqui, quem foi que falou de apostar 3 vezes mais, que ganharia 3 vezes de uma só vez? Foi o Igor. O Igor tá bom de fazer aula de risco. Diga aí, professor, diga aí. Vamos lá. Gente, no gerenciamento do risco, ele é um ambiente que a pessoa que tem que ficar tem que ser aquele que duvida de tudo. É aquela pessoa que tem que ter muito cuidado no que está fazendo. Por quê? Porque não é só fazer de uma vez. E se não der certo? E se quebrar? E se for para o outro lado? Então, essa pessoa que fica no gerenciamento de risco, ele é como se fosse o... Sabe aquele que aperreia, assim, que fica, mas isso aí eu não sei não, será que isso vai dar certo? Ruim. O que Vai fica dar com o ruim, pé vai dar atrás. ruim. Mas e se dá certo? Pessoal do grupo do Igor, não botem ele pros riscos. Pessoal do grupo do Igor, não. Tudo, parceiro. O cara vai ficar meio arriscado, tá ligado? Não vão criar confusão. Eu estou só dizendo que essa questão do risco, ela é necessária, mas a gente tem que ter atenção, tá? Nem tudo é arriscar 3 vezes a ganhar, porque pode ser que não dê certo. Mas a gente tem que observar variáveis. Por exemplo, eu quero fazer, como eu já falei para vocês esse exemplo, eu quero fazer um casamento no pôr do sol, numa fazenda, mas é no inverno. Eu tenho riscos? Então eu tenho que avaliar isso. Todos eles. Mas eu posso trabalhar... Na neve. Eu posso ainda fazer esse casamento? Esse casamento pode ser realizável? Pode. Desde que, aí entra a questão do custo, aluguel de tendas, aí várias outras coisas que se fosse em outro local não teria. E a hora que você leva para o seu cliente as possibilidades para ele observar se vale a pena ou não, né? Então, a gente tem que analisar o quê? Em um ambiente estável, as decisões podem ser baseadas em experiências históricos e práticas de conhecimentos práticos. Quem assistiu a aula ontem, lembra que eu falei sobre a produção das máscaras, lá do projeto lá da escola, né? Que a gente programou, quem não assistiu, dá uma olhada no YouTube, que tá lá já salva. Nós programamos fazer uma quantidade de máscara por dia, era mais ou menos 20 máscaras por dia. Só que quando a gente foi fazer, tá na mão da máquina... mas havia riscos, e a gente não calculou esses riscos direito. Quando a gente foi colocar a mão na massa, resumindo, a gente não conseguiu, cada professor, produzir 20 máscaras por dia. Aí vocês foram riscados. E aí a gente foi perceber que levaria muito mais tempo para a produção. Hoje, se a gente fosse fazer o mesmo projeto, hoje, nós professores fosse fazer o mesmo projeto, a gente já não faria contando 20 por dia. Porque nós já percebemos
que é uma quantidade que a gente não consegue realizar. Então, é a hora que a gente vê aqui dados históricos ou conhecimentos práticos, coisas que já aconteceram em outras edições. Vou dar outro exemplo para vocês. Quem faz aniversário, quem faz festa, quem produz festa muito, né? Eles fazem assim, eu quero contratar quantos refrigerantes por pessoa? Exemplo, quantos salgadinhos por pessoa? Quando eu fazia eventos, a gente calculava assim, 13 salgadinhos por pessoa, né? Só que tem variáveis, tem riscos. Exemplo, festa que tem jantar depois é menos salgadinho. Festa que não tem jantar é consumido mais salgadinho. Festas em que o salgadinho é frito na hora é consumido mais salgadinho. Festas que o salgadinho já vem pronto é consumido menos. Então, essas coisas a gente só consegue quando a gente tem prática de eventos. Quando a gente já fez o evento 1, 2, 3, 4 vezes, aí você, peraí, não é bem assim. Eu acho que se fizer assim vai ser melhor. Tá? Então, essa questão do histórico também é importante para a gente observar. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo, professora. Então, pelo menos os riscos básicos a gente tem que tentar prever, tá bom? Então, essa questão, decisão, a questão das decisões também, elas têm que ser muito assertivas, né? Bem aqui nesse tópico 3, ó. Regra simples, decisões tomadas em condições de risco ou incerteza não são programáveis, portanto, a equipe deverá se adaptar a novas situações. Imagina o que acontece quando você está todo programado para fazer uma casa, para acontecer uma coisa, e de uma hora para outra aparece um imprevisto, e você tem que tomar a decisão de mudança. E ali tem um risco. Por quê? Porque você tinha planejado tudo de uma forma, e de uma hora para outra deu uma infiltração, aconteceu uma coisa, você vai ter que mudar, tá? E um detalhe, gente, por mais que tenha planejamento, orçamento, custo, que eu estou falando para vocês é como se a gente quisesse prever tudo, mas tem uma coisa que a gente tem que estar preparado, é que imprevistos eles acontecem sim. Nós temos que ter flexibilidade de gerenciar esses imprevistos. Quem trabalha nessa área de projetos, de evento, por exemplo, vai construir uma casa, de uma hora para outra, sei lá, a cerâmica que você estava esperando a loja te entregar, de uma hora para outra a loja liga e fala para ti, olha, a cerâmica que era para chegar ontem não vai chegar, só vai chegar daqui a 10 dias. É uma situação. Então, o que você vai fazer antes que a cerâmica não chega? Vai trocar por outra cerâmica? Vai substituir? Vai esperar? Qual é a sua decisão? Então, toda decisão que a gente vai tomar, ela tem um risco. Ela envolve custo, envolve orçamento. Você vai ficar com o pedreiro parado 10 dias, pagando o salário dele 10 dias. Ou você vai trocar o modelo da cerâmica, que já estava previsto antes. Então, tudo isso você tem que pensar para ver como é que vai fazer para melhorar, tá bom? Tem um plano A, B, C, D, E, F. Quase o alfabeto todo, né? E a flexibilidade... Oi. Não tem que a senhora falou que os projetos eles têm uma data limite? O que acontece quando tem esses atrasos? Então, geralmente quando o projeto atrasa, a pior coisa é que envolve dinheiro, envolve custos, porque quando ele atrasa, você vai ter que gastar mais para continuar funcionando, porque você vai continuar pagando o salário do gerente do projeto, das pessoas que trabalham no projeto. Então, o ideal teve um atraso, é tentar fazer de tudo para que esse atraso seja o menor tempo possível, entendeu? Você, como gestor de projeto, tem que pintar os 5, 6, os 7, o 8, o 9, o 10, tem que se virar. Prefiro morrer do que perder a vida. Professora, e tipo, nesse caso da pandemia, o governo tinha um projeto de construir um novo hospital, um novo lugar lá, só que teve que parar. Eles não cortam o salário do pessoal que estava trabalhando antes? Ou eles mantêm? É porque assim, eu não sei se eu não conseguir explicar, vocês me falam que eu falo de outra forma. Quando o governo federal, qualquer governo, federal, municipal, estadual, ele quer fazer alguma coisa, ele lança um edital e ele diz, olha, eu tenho esse modelo de projeto aqui, eu fiz um projeto do hospital que eu quero, só que eu não vou executar.
que o governo faz? O governo faz igual essa disciplina da gente, ele faz a parte de iniciação e de planejamento. Ele faz todo o projeto, deixa o projeto prontinho para outra pessoa executar. E essa pessoa que ganhou a licitação, geralmente é ela que executa, ou constrói uma estrada, ou faz uma ponte, ou faz um prédio, e aí vem um órgão do governo chamado de controladoria. Tem a Controladoria Geral da União, Controladoria do Estado e Controladoria do Município. Essa controladoria vai fazer auditoria e vai dizer se o projeto está de acordo com o que foi planejado e licitado. Se estiver de acordo, aí eles fazem o pagamento, eles autorizam para que o Estado ou o federal ou municipal execute o pagamento. Entendeu? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo me explicar, me entender. Essa é a primeira parte. Vocês conseguiram entender até aqui? Deu. Sim, tudo ela um projeto para outra pessoa fazer. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. O Instituto Federal, ele quer construir, a gente vai construir uma quadra lá. Já foi orçado, já foi licitado, já tá, eu creio que vai estar bem, já foi visto verba e tudo. A gente faz o projeto de como a gente quer a quadra. A gente diz em que local lá do campus vai ser a quadra, que altura que tem que ter a quadra. Então, a gente faz um projeto inteiro, certo? E a gente faz uma licitação. Nós não executamos o projeto, a gente manda para outra pessoa. Essa pessoa vai executar o projeto, ela tem um prazo para executar. Se ela passar do prazo, ela vai ter que justificar para nós por que ela não cumpriu no prazo. Aí, nós, como administração pública, vamos observar se a justificativa dela realmente vale a pena ou não, se é plausível ou não. Então, por exemplo, ela pode dizer que o orçamento não for suficiente, que geralmente é o que o pessoal faz, e é a hora que ela pede mais dinheiro para a gente, e nós vamos ter que fazer um processo para fazer emenda daquele projeto, para dar mais dinheiro para eles, ou às vezes a gente fala, não tem mais dinheiro, era só aquilo ali, quando você fez a licitação, você já sabia que o orçamento era tal, você tem que cumprir aquele orçamento. Às vezes dá certo, às vezes não. Tem coisa que eles fazem 2, 3, 4 emendas. Vai construir um prédio, fez um orçamento de R$500 mil. Daqui a pouco aquele prédio já está custando 3 milhões, porque gastou R$1 milhão, depois fez o orçamento de aditivo de mais R$1 milhão, depois mais um aditivo de R$1,5 milhão, quando dá fé já está 3, 4 vezes o valor, né? Mas é assim, então eles falam que não dá, a gente pega e libera mais dinheiro, quando nós temos esse dinheiro. Senão, fica o prédio lá sem estar terminado, porque eles não têm condições de terminar e a gente não tem de onde tirar o dinheiro. Isso é no caso... Oi. O IFE é um exemplo disso, né? O nosso campo. Esse é o IFE é um exemplo disso. O que a gente pode aprender com essa aula de hoje? Olha, gente, é muito importante. Eu queria tanto de todo o meu coração que vocês entendessem a aula hoje. Nós estamos tendo aula de projetos. O que o IFE fez? O Instituto Federal Reitoria, ele planejou uma escola, que é o nosso IFE. Ele fez um projeto onde eram as salas de aula, que tipo de material tinha que ser usado na janela, nas portas e tudo. E aí ele fez uma licitação, uma empresa ganhou, ok? A empresa foi lá e o IFE disse, olha, eu tenho esse prédio e eu tenho esse dinheiro, você consegue fazer dentro desse orçamento? Aí uma empresa foi lá e fez. Disse, eu consigo. E ficou enrolando. Aí não conseguia, tinha um prazo para entregar, dentro do orçamento não entregou o prazo. Aí pediu para a gente prorrogar o orçamento, pediu a prorrogação de prazo, a gente prorrogou, depois ele falou que o orçamento que tinha vindo, o dinheiro que tinha vindo, não era suficiente, porque as coisas tinham aumentado de preço, tudo que tinha sido colocado no orçamento já estava defasado, e que não dava mais para cumprir o orçamento naquele valor. Aí o Instituto foi lá e pagou um pouco mais. Não, então tudo bem, realmente, quando foi feito o orçamento, o cimento custava R$30, agora o cimento está custando 36, nós vamos pagar um pouco mais. Aí o cara foi, não cumpriu o prazo de novo, pediu prorrogação de prazo. Aí o Instituto prorrogou o prazo. Resumindo, quando nós fomos entrar na escola, era para ter sido construído 4 blocos.
dois lá, que é as salas de aula, né? 2 blocos assim, o bloco da administração, o bloco, e tinha um do lado, onde a professora Cida fica, tinha um bloco do lado, que era o apoio que a gente ia ficar, que era a sala dos professores, que era outro local, que era a biblioteca. O dinheiro sumiu, quer dizer, eles consumiram e disseram que não deu para pagar e entregaram o prédio daquele jeito, entendeu? E o que aconteceu em relação à empresa? O Instituto está na justiça cobrando da empresa, que a empresa cumpra ou devolva o dinheiro. Agora tem um detalhe, se a empresa entrar na justiça, decretar falência, que ela não tem como pagar, aí prejuízo para a administração pública. E esse não é só a questão do IFE, é de vários prédios e várias situações que acontecem. Oi. Mas o Instituto poderia não aceitar, né? Que nem aquele negócio que a senhora falou de aceitação no final do projeto. Olha, pelo amor de Deus, depois vocês vão falar que eu estou falando besteira. Essa não é minha área e não é minha aula. Eu acho que a aula desse de orçamento público é do professor Caio, né? Mas eu vou falar uma coisa que, se eu estiver errada, eu dou todo o direito do Caio me corrigir. Existem umas regras, e uma das regras diz o seguinte: todo ano o governo ele tem um valor, um orçamento. Se eu tirei uma parcelinha desse valor e botei para o Instituto Federal construir um prédio, esse dinheiro não foi executado, ele volta para cá, mas ele não volta mais para o mesmo local, ele volta para uma bolsa que todo mundo pode consumir. Então, por exemplo, se a gente não tivesse aceitado prorrogar a questão da construção da escola, o dinheiro que estava reservado para a construção da escola ia voltar para o governo federal e a gente não tinha garantia de pegar esse dinheiro de volta. É tipo assim, se eu fico aqui, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tipo, se eu não aceitar renovar com essa empresa, o dinheiro que estava previsto para fazer a escola ia voltar para o governo federal e, chegando lá, eles iam olhar assim: porra, Roraima pegou esse dinheiro, não usou esse dinheiro e devolveu para a gente. Quer saber? Não vou mandar para Roraima, não, vou mandar para outro lugar. Porque tem uma lei que diz isso, que todo dinheiro devoluto pode ser encaminhado para outras áreas e outros setores. E aí nós, como é que ficava? Então, nós ficávamos entre a cruz e a espada. Ficava com a empresa que é super enrolada ou perdia o dinheiro, porque não ia mais voltar. O que nós fazíamos? Ou ficava com a empresa enrolada ou perdia o dinheiro. Entendi. Aí, então, a empresa que foi sacana, né? Eu não recomendo essa empresa. Eu não posso falar uma palavra dessa, mas... Mesmo tendo a total culpa... Não recomendaram para pessoas sãs e de bom senso. Que levam, né? Como é... Desculpa, falou 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu estou dizendo que a culpa era da empresa, mas quem se torna, assim, vamos dizer, culpados são vocês. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Porque lembra da equipe do monitoramento? É porque a gente não chegou lá ainda. Mas a equipe de monitoramento e controle, ela tem que ficar em cima, fiscalizando. É igual você vai construir a sua casa. Se você vai construir sua casa, você está todo dia lá. Você não vai deixar para ir lá uma vez por mês, né? Então, acaba que muitas vezes essas empresas, elas fazem essas coisas mal feitas, porque não tem uma pessoa em cima, um setor em cima cobrando muito, entendeu? É igual a construção de uma estrada, de um asfalto de uma estrada, que lá no papel, quando eles fazem um planejamento, o escopo daquele projeto, ele diz que o asfalto tem que ter 10 centímetros. Quem me garante que durante toda a estrada o asfalto tem 10 centímetros? Então, tem que ter uma pessoa fiscalizando, observando, comparando, né? Então, às vezes que o setor de monitoramento e controle não existe com eficiência, aí as empresas vão fazendo... Aí, quando chega no prazo, aí já não tem mais como mexer. Então, eu vejo assim. Agora, com certeza, a empresa não foi profissional. Eu não recomendo. Tanto que a gente fez o quê? Para a gente poder entrar na escola e não perder mais, a gente teve que fazer outro processo, contratar uma terceira pessoa para finalizar a escola, pelo menos para a gente entrar na escola. Então, a escola nunca foi finalizada. Isso é o que chamamos de atraso, meus amigos. A gente está lá porque a gente precisa de um espaço para trabalhar.
E, além do que, o que eles fizeram, ainda não fizeram com uma qualidade, né? Tanto que vocês veem que em alguns locais tem infiltração, alguns locais foram feitos assim como se fosse de mau gosto. Eu vou ser sincera para vocês, eu não sou a melhor professora para falar em relação ao orçamento público, porque eu acho que o governo, ele não pode ter muito poder. Quanto mais você dá poder para o Estado, menos a população tem poder, né? Então, eu sou uma pessoa que eu defendo o Estado mínimo, assim, eu acho que tem que ter um mínimo para poder não ficar como é hoje. Poder ao povo? Yeah. Tem que Quem estar era na o mão do responsável povo, por não escolher do Estado. qual empresa ficava com o projeto? Eu não entendi, porque duas pessoas falavam ao mesmo tempo. Pode repetir, por favor? Repete aí. Qual das pessoas era responsável por escolher qual empresa ia ficar com o projeto lá da escola? Então, existe uma lei, o Brasil é o lugar das leis, né? Existe uma lei, que é a Lei 8.600 e alguma coisa, que é a Lei de Licitações e Contratos, que fala que nós... 866, pronto. Que a gente não pode escolher. É a empresa que ofereceu o menor valor. Então, tem vários critérios. Tem licitação de menor valor, tem licitação de... Tem algumas exclusividades de melhor projeto, de melhor... Tem umas regras que a gente pode colocar. Mas a maioria das empresas se enquadram nessas regras padrões, porque também diz a lei que a gente não pode selecionar, direcionar a licitação. Então, por mais que a gente saiba que o dono daquela empresa é uma bênção, a gente não pode tirar ele, não permitir que ele concorra. Ele tem direito de concorrer ao pleito. Consegui? Estamos chegando na 16h40. Tá bom? Então tá bom, gente. Eu já até com fome. Hoje a gente conseguiu observar, né, os gerenciamentos, alguns gerenciamentos a gente falou, faltou bem pouco agora, e amanhã a gente finaliza, lembrando que amanhã tem prova. Então, por favor, estudem. O que eu vou estudar, professora? Baixa a apostila do módulo 2, já está liberado para vocês. Está no que acadêmico e está também no S1. Baixa a apostila e baixa os slides. O que é que vai cair na prova, professora? O que você está vendo nessa semana, material dessa semana. O que nós estamos vendo na aula de ontem, de hoje e de amanhã. Observa o material, assiste a aula. Se alguém não assistiu, dá uma revisãozinha na aula para que você possa ficar até fazer sua prova com qualidade. A prova é igual em relação à metodologia de aplicação. Ela é online, você vai entrar lá, você pode ser pelo navegador, vai se identificar com o seu e-mail acadêmico, e-mail e senha, e vai preencher lá, pelo link que você vai pegar no Classroom, vai fazer sua prova. Ela é de marcar também, ok? Só que é o conteúdo dessa semana, tá bom? Quando é que vocês vão ter acesso à prova? Amanhã, a partir das 4 horas, a prova vai estar liberada e vocês vão ter acesso à prova até meia-noite, 11h59, tá? Ok. Gente, eu vou encerrar a gravação, peço que vocês não saiam, mas eu vou encerrar a gravação agora que vai colocar no YouTube. Obrigada pela participação, gente. Qualquer dúvida, me chama no privado, ok? Ok, professor, tamo junto. E não aposto 3 vezes mais, pode ser que você perca, viu, galera? Deixa o like no vídeo. Professor. Já pode ser, professora? Não pode sair ainda não, mano. Saiu. Não? Tá gravando. Ainda está na